Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Oliveira do canal Tomplast. Tô montando esse P47D aqui, escalão 48, kit da Tamiya, uma versão What If, né? Essa pintura diferente aqui que eu resolvi fazer. Uma pintura que não existiu. O What If é quando você está representando no modelo uma coisa que não existiu na vida real, né? E se, né? É uma versão de liberdade poética de quem está montando o modelo, é o caso que eu estou fazendo aqui. E resolvi gravar um tutorial para vocês a respeito do shipping que eu utilizei nesse avião. No último vídeo de montagem que eu publiquei, que foi do Iverne, bastante gente me perguntou a respeito do shipping com lápis, também algumas pessoas levantaram a bola sobre o shipping com esponja. E por esse motivo eu resolvi mostrar para vocês como que eu fiz aqui o trabalho de shipping nesse avião, como que eu costumo fazer. Eu trabalho o shipping sempre com lápis e com esponja, dá para fazer com pincel também. Dá para fazer com shipping fluid, né? Mas tanto com pincel quanto shipping fluid eu não sou muito adepto, eu não gosto muito de trabalhar dessa maneira se tratando de shipping. Eu uso mais o lápis aquarelável, né? E também a técnica da esponja. E é nesse vídeo, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que eu fiz o shipping nesse avião e algumas dicas que eu espero que sejam úteis para vocês aí. Primeiro de tudo é importante a gente relembrar o que já foi feito aqui nesse avião, né? Então depois vai sair no canal o vídeo da montagem completa dele, né? Mas aqui já foi feito todo o processo de montagem, obviamente, funilaria, pintura, tudo mais. Apliquei verniz brilhante, fiz toda a questão do painel line wash, pode ver que as linhas aqui estão todas marcadas, né? Esse kit aqui eu não utilizei nenhum decal nele, esse aqui é um modelo What If, né? Então esse é um modelo que não existiu na realidade, eu fiz ele de livre e espontânea vontade minha, achei que ficaria legal assim. Todo esse trabalho aqui foi feito com tinta, foi feito com pintura, utilizei as máscaras lá da Neomask da Tom Colors, convido vocês a conhecerem lá o nosso site, o nosso produto também, esse material fica disponível no tomcolors.com.br, bem como todas as tintas, primers e vernizes e demais materiais que nós temos lá à disposição para vocês. Depois de ter feito todo o processo de painel line wash nele aqui, né, ter feito a marcação das linhas de relevo, esse modelo aqui, ao contrário do que eu tenho feito em alguns outros kits, eu fiz a marcação com pin wash, né, então aplicando bem de leve nas linhas, sem fazer toda aquela sujeira do wash do Mamute, que eu gosto de fazer também, mas nesse aqui eu fiz diferente porque eu queria explorar algumas coisas diferentes nesse avião, vamos ver o que acontece. Então a gente já sabe, né? Verniz brilhante, decal, verniz brilhante, wash, verniz fosco, né? Ou verniz acetinado. A aplicação que eu fiz desse avião aqui foi um misto de verniz acetinado e de verniz fosco. Talvez no vídeo não dê pra ver muito bem, mas aqui ao vivo dá pra ver bem nítido, né? Aqui algumas áreas estão mais foscas, por exemplo aqui a ponta aqui do capô aqui do motor do cowling do motor desse avião. Outras partes estão menos foscas, né? Como que eu fiz a aplicação? Eu apliquei de maneira bem aleatória, eu acho que deu para vocês verem isso também no modelo do Iverne que eu montei há alguns meses atrás, está disponível aí no canal esse vídeo também. Eu não fiz aquela aplicação chapada de ou verniz fosco ou verniz acetinado, né? No vídeo do passo a passo desse modelo aqui vocês vão poder ver melhor, né? Eu fui aplicando meio que aleatório, com verniz acetinado, depois eu peguei um pouquinho de verniz brilhante, retoquei algumas partes, mandei um pouquinho mais de acetinado em cima, algumas partes, por exemplo aqui, eu mandei o verniz fosco localizado, enfim, eu gostei, eu criei o hábito de fazer isso depois de assistir alguns vídeos do Julian Conde. Inclusive convido vocês a se inscreverem no canal do Conde, né? Assinarem lá o canal do Conde, que está passando aí tanto na tela quanto na descrição do vídeo tem as informações. Por um custo muito baixo vocês podem acessar ali conteúdos de qualidade, material muito bom, filmagem 4K, uma qualidade de áudio muito bom. Bom, o Conde ele trabalha com organização de shows do nível Sandy, Maria Rita, então áudio e vídeo de qualidade é sempre uma prioridade para ele, né? E o Conde que tem um gabarito aí, sei lá, de mais de 20 anos de modelismo, né, juiz de opens de modelismo, ministra workshops tanto aqui no Brasil quanto no exterior, montagem de figura, montagem de militaria. Inclusive vou até comentar para quem está aqui vendo o nosso vídeo e vai conhecer lá o material do Conde, vamos fazer uma petição, vamos fazer um apelo, hashtag Conde monte um avião, porque desde que eu conheço o Conde, há uns 5, 6 anos eu encho o saco dele para ele montar um avião, porque eu sou louco para ver o trabalho que ele iria fazer de envelhecimento num avião, porque
Todo o processo de envelhecimento que o Conde faz, tanto em militaria, cenários, vinhetas e figuras, é fantástico. E é sobre isso que ele fala no canal dele, então o link está passando aí no vídeo, está na descrição. Convido vocês a conferirem lá porque tem muita coisa bacana. Papo de amigo mesmo tá bem legal. Ó, aqui dá pra gente ver a variação de brilho, ó, tá vendo? Dessa maneira, com que eu comentei com vocês aqui, que foi uma coisa que eu aprendi com o Conde, fica um aspecto bem mais natural o modelo. A gente bate o olho nele ao vivo, ele não fica aquela coisa inteira brilhante ou inteira fosca, né? Cada ângulo que a luz bate nele, a gente consegue ter uma percepção diferente da pintura, da textura do avião, e isso é bem legal. Então fica a dica para vocês aí também experimentarem fazer uma aplicação não chapada, né? Aplicar meio aleatório verniz acetinado, verniz fosco, umas partes acetinadas, as partes fosca, pega um aileron, fosqueia ele, pega um pedacinho do capô aqui, manda acetinado, enfim, eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem legal. Feita a aplicação do verniz acetinado ou do verniz fosco da forma com que vocês preferirem, que vocês gostarem melhor, é aí que a gente começa a questão do envelhecimento. Eu, Thiago Oliveira, vulgo Tom, eu não gosto de selar o envelhecimento do meu avião com nenhum tipo de verniz. Eu fiz um escorrido de óleo, eu largo lá, não mexo, não passo nada em cima dele. Fiz um descascado, um shipping, larga ali, uma fuligem, larga ali. Porque tudo tem um brilho natural, nada é 100% fosco, nada é 100% brilhante. Então se você faz, por exemplo, um shipping e pá, manda o verniz fosco em cima dele depois, você vai matar toda a textura metálica que você fez aqui, por exemplo. É bacana o metálico aqui ter um brilho diferente do restante da asa, expondo ali a parte crua da asa desse avião. Então, depois que eu passei o verniz acetinado ou fosco, né, o verniz de finalização do nosso modelo, que eu começo o weathering e então, feito isso, eu largo lá. Ah, mas se eu passar um pigmento não vai sair, não vai desprender? Cara, sinceramente não, a não ser que você pegue o dedo e faça isso. Né, pega o dedão lá e passa, aí pode ser que saia, entendeu? Mas não é o tipo de coisa que a gente vai fazer, porque o objetivo disso aqui, pelo menos, é terminar, colocar na prateleira, no máximo levar na casa de um amigo, na convenção, no grupo de modelismo, no evento, sei lá. Então, você não vai ter problema de não selar os efeitos de weathering, pigmento e tudo mais. Pelo contrário, você vai conseguir um grau de realismo maior para o seu modelo. Então, feito toda essa introdução, depois de toda essa etapa de montagem, pintura e o verniz final, aí eu vou começar o meu weathering. Mas lembrando que esse é o modo com que eu faço, então se você quer fazer diferente, a liberdade é sua, completamente sua, o modelo é seu, você faz da forma que melhor tiver habituado. Aqui, como eu sempre friso, eu estou mostrando a forma com que eu gosto de fazer. Inúmeras formas existem da gente fazer o shipping, né? Existem produtos específicos para shipping, shipping fluid, shipping isso, medium aquilo, spray de cabelo, tem o lápis, tem a esponjinha, tem pincel, enfim, dá para fazer de muitas formas. Eu não gosto de utilizar os produtos de shipping, é uma opinião minha, é um gosto meu. Então eu não gosto daquela ideia de você pintar de alumínio, depois passar um shipping fluid aqui e pintar a cor, porque eu não conseguiria ter o tempo necessário para fazer todo esse processo de pintura que eu fiz aqui, por exemplo. Todas essas variações aqui, tudo isso aqui foi feito na tinta. Tudo isso aqui são camadas de tinta. É efeito de black basing, efeito de marmorizado. E na minha opinião, no meu conceito, eu perderia esse efeito aqui. Ficaria pá, aquele verde chapadão. Ah, claro, a gente poderia trabalhar isso depois com filtro, com tinta a óleo, depois da pintura, para conseguir esses efeitos aqui também. Sim, com certeza. Mas eu não gosto de utilizar esses produtos, até mesmo porque eles não dão o controle que eu julgo ser necessário ter a respeito do shipping. O shipping, para mim, ele é uma técnica bem localizada, é uma técnica bem delicada, exceto que você vai montar um avião japonês que tem mais metal do que tinta já exposto, né? A tinta foi inteira arrancada. Mas do que eu costumo montar, né, eu gosto de trabalhar com shipping de maneira bem sutil, bem localizada. Eu posso fazer um puta desgaste aqui, com certeza, mas cada pontinho eu gosto de ter o controle sobre ele. E com produtos de shipping fluid, né, eu iria pegar um pincel umedecido em água, ficar raspando e iria sair muito mais do que eu gostaria. Então eu não utilizo essa técnica, né? Tem vários outros vídeos aí no YouTube que possam ensinar isso, mas nesse vídeo eu não vou mostrar a respeito do shipping fluid, tá bom? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com esponja,
lápis, e eu vou mostrar algumas coisas que nós podemos fazer e como que eu costumo fazer. Uma coisa que nós também temos que ter em mente, né, eu comentei bastante a respeito de verniz aqui e tal, é que algumas técnicas elas devem ser trabalhadas em cima de verniz fosco. Ah, olha o Tom falando regra. Não, não é isso. É que, por exemplo, um chipping com lápis, ele não vai pegar direito numa superfície brilhante. Tem até um flap aqui desse avião, ele até pega, que esse lápis aqui ele é muito bom. Só que ele não fica com o mesmo aspecto que ficaria em cima de uma superfície fosca. Então o que acontece? Quanto mais fosca tiver a sua superfície, melhor a técnica de chipping vai pegar, pelo menos no caso do lápis, né? Com a esponjinha, com o pincel, também pega, só que numa superfície acetinada ou fosca o agarramento vai ser maior. Efeitos de filtro, efeitos de streaking, escorridos com óleo, você simplesmente não consegue fazer isso em cima de verniz brilhante. Então, como eu disse, deixa para fazer tudo isso após selar o teu verniz, após selar o teu modelo com o verniz final, né? Tem alguma parte que você quer carregar um pouquinho mais no chipping, usando o lápis, ou a esponja ou o pincel, tenta dar uma fosqueada maior naquela parte, caso estiver aplicando da forma que eu falei o verniz, né? Um pouco mais aleatório. Ah, aqui eu quero carregar um pouquinho mais, então eu vou passar um pouquinho mais de verniz aqui, de verniz fosco, né? Para ele ficar mais áspero essa parte aqui, pro pigmento, né? Ou o lápis, ou a esponjinha, ou o que eu estiver usando para fazer o chipping, ter um agarramento maior na superfície. Ah, mas Tom, você está mandando o kit ficar áspero? Não, não estou falando para o kit ficar áspero, o kit está liso. Passar a mão aqui, ó, ele está liso. Só que o que acontece? O verniz brilhante, ele deixa a superfície parecendo uma maçã do amor, ela fica lisa, você põe a água escorre, né? Já o verniz fosco, microscopicamente falando, fosco ou acetinado, fosco com uma intensidade maior, né, do que o acetinado, mas ambos fazem isso, eles deixam a superfície microscopicamente áspera. E é essa porosidade microscópica que o teu kit vai ter que vai promover um agarramento para um streaking, para um efeito com óleo, para um escorrido, para um chipping. Então é importante se atentar com isso aqui também. Falei bastante, vamos para a prática agora. Primeiro de tudo que eu vou mostrar é a respeito do chipping com lápis. Você não precisa fazer apenas um chipping numa cor metálica. Aqui com o lápis eu vou fazer apenas o metálico, porque é o único lápis metálico que eu tenho aqui. No caso eu estou usando o único lápis para chipping que eu tenho aqui é o metálico. Esse aqui é o Argent Metallic da Prismacolor. Antes que alguém venha me perguntar nos comentários, Tom, que lápis você usou? Tá aqui, Argent Metallic da Prismacolor. Esse lápis aqui é bem difícil de encontrar aqui no Brasil. Esse meu ele veio através do eBay. Isso aqui deve custar aí, sei lá, uns R$30 no eBay. Vale muito a pena comprar. Infelizmente só encontrado em embalagens grandes aí, sei lá, de 12 lápis. Então junta a galera aí, faça um pacotão de gente, compra um pacotão de lápis, um lápis para cada um. Foi como a gente fez com esse aqui. No caso foi o Renan que trouxe, um ficou comigo. Isso aqui dura a vida inteira. Esse lápis aqui, se eu não me engano, eu ganhei ele em 2016. E ó como que ele tá ainda, né? É importante a gente manter ele sempre bem apontado. Tem um apontadorzinho aqui que eu vou deixar somente pro lápis, para que a ponta dele fique sempre bem apontada, sempre bem fininha, né? E toda vez que ela começou a ficar um pouquinho mais grossa, pum, dou uma apontadinha aqui. Que outros lápis você pode utilizar para técnica de chipping e outros efeitos com lápis? Lápis aquareláveis. Tom, o Faber-Castell que eu encontrei na papelaria da minha cidade está escrito que é aquarelável, serve? Não muito bem. Ele não tem um pigmento que vá agir como um lápis da Prismacolor, por exemplo, né? Tem um lápis que o Yuri Urbanavicius comentou. Eu vou até pesquisar depois no meu WhatsApp, ver o nome lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo ou passando aqui. E o nome de uma loja que vende. Agora de cabeça eu não me recordo. Mas são lápis que você pode comprar para fazer efeitos de chipping também. Porque como eu disse, o chipping não precisa ser só uma lasca de pintura. Aqui no caso esse avião ele é um olive drab. Eu poderia pegar um verde um pouquinho mais claro e fazer alguns chippings também. Isso eu vou fazer com a esponja utilizando uma tinta. Então enfim, o céu é o limite quando se trata a respeito de chipping. No caso aqui, vamos ver da tinta metálica. É importante a gente pensar o que exatamente a gente vai fazer, não de uma maneira aleatória. Eu não gosto, quando se trata do envelhecimento, fazer de uma maneira aleatória, né? E a forma que eu gosto de me inspirar, de ter ideias do que eu vou fazer ou deixar de fazer, aonde que eu vou pôr uma técnica ou não, é olhar o trabalho dos outros, é olhar a foto do avião real, é olhar a foto de algum modelista que montou esse mesmo modelo ou semelhante, que inspirou você, que você gostou. Então no caso eu encontrei aqui no Google uma montagem aqui, eu nem sei de quem que é, não estava com o nome escrito, e eu gostei da forma com que ele fez o chip. Então o que eu faço? Eu deixo isso aqui do meu lado
e tento fazer o mais próximo parecido, tento me inspirar nisso aqui. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Tudo que a gente faz é inspirado em coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos professores. Então, na minha opinião, não tem absolutamente nada de errado você se inspirar numa montagem alheia e tentar reproduzir esses efeitos no seu modelo também. Como tudo que a gente vai fazer no modelismo, a vontade nossa é de começar, lógico, pela parte mais legal. Aqui a raiz da asa, tudo mais tal. Eu gosto de começar e sugiro vocês fazerem isso também para irem se adaptando ali com o lápis, como que ele está agindo, como que está a superfície do modelo, em algumas outras áreas do seu avião que não fiquem tão visíveis. Então, por exemplo, eu vou imaginar aqui, olha só, se eu não me engano, posso estar errado, agora vem os experts aí me falar alguma coisa. Esse painel aqui, ele era removível. Cadê o... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Esse painel aqui, ele era removível, então isso significa que abriam ele e fechavam várias vezes. Né? E no caso ali de um avião de combate ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, vai criando lascas na pintura. Então o que eu vou começar fazendo aqui? Bem aqui na ponta, eu vou bater meu lápis bem de leve para criar algumas lasquinhas aqui. Procurem usar o ângulo do lápis que apresentar os tracinhos mais finos que vocês conseguirem. E vai batendo até ir cobrindo. Uma forma da gente não estabelecer um padrão, o nosso cérebro, por mais que a gente tente fazer coisas aleatórias, não fazer igual, porque pô, o desgaste que ia ter aqui não vai ter exatamente igual aqui, então a gente tem que fazer diferente, né? Uma forma da gente não estabelecer um padrão é de um lado já ir para o outro, igual eu falei uns tempos atrás no vídeo do marmorizado. Então fiz um pedacinho aqui, pô, vou pro outro oposto do meu avião, vou virar o avião de ponta cabeça, fica manuseando o teu modelo, virando ele de um lado pro outro. Dessa forma você vai conseguir dar um bug no teu cérebro e não vai estabelecer exatamente um padrão. A melhor forma de aplicar o lápis é batendo ele, nunca arranhando, tá? Você consegue ter um controle maior batendo ele. Onde você quer intensificar mais, você aperta com mais força. Onde você não quiser intensificar tanto, você aperta o lápis com menos força. E no caso de você não ter gostado do resultado como ficou, pega um cotonete, umedece ele, olha só, você consegue remover o efeito que você fez aqui com o lápis e recomeçar. Ó, uma janelinha de inspeção aqui. Vamos colocar um pouquinho de shipping aqui. Reparem que eu tento ser o mais sutil possível. Não ficar nada muito exagerado, nada muito forçado, né? Eu sou um completo iniciante também nessa questão de shipping. Eu estou sempre olhando o trabalho na internet por aí, tentando aprender cada vez mais, né? Então eu tento ser, na medida do possível, sempre bastante sutil no que eu estou fazendo, para não ficar nada muito grotesco. Vamos vir para cá agora então um pouco. Com a superfície fosca, como comentei com vocês, é bem simples de fazer. Você não tem que forçar, não tem que arranhar, nada. É só encostar o lápis que ele já vai marcando. Onde que o mecânico andava nesse avião? Onde que o piloto pisava para entrar? Aqui, ó. Essas áreas aqui o pessoal pisava muito. Aqui é legal da gente forçar um pouquinho mais. A gente tem que procurar ser meio criterioso da onde que vai fazer cada lasquinha, né, para tentar ser o mais convincente possível, né? Pô, aqui, muito comum bater detrito, então vamos fazer um pouquinho aqui. Deixa eu dar um foco aqui. Em algumas partes eu forço um pouquinho mais, em outras eu forço menos.
Ó, aqui, por exemplo, eu achei que já ficou muito destoado do restante que eu estou fazendo. Então essa parte aqui eu vou remover ela e fazer de novo. Cotonetezinho umedecido em água ou saliva, remove tranquilamente. Ah, Tom, se eu quisesse, né, fazer com o lápis aqui, bem aqui a raiz da asa, onde o piloto anda para um lado para o outro, dá para fazer? Claro que dá. Vamos fazer desse lado aqui. É só a gente ir batendo. Olha aí. Umas partes você amplia mais para um lado, outras partes você amplia mais para o outro. É muito simples de fazer. Só que o que aconteceria aqui se depois eu jogasse um verniz fosco? Iria matar esse brilho aqui. Reparem que a lasca de metal está com brilho, o avião está com outro. Ah, mas eu não quero deixar aquela coisa saltada, né, aos olhos, tão estourada. Pô, faz um filtro em cima. Filtro que, aliás, vai ser o tema do próximo vídeo, que eu pretendo gravar com esse mesmo avião aqui. Eu acho que já deu para entender mais ou menos o conceito do shipping com o lápis. Eu vou pular agora para a próxima técnica, que seria o shipping com a esponja. Depois que eu terminar todo o shipping nesse avião, eu mostro para vocês como é que ficou, para não ficar muito longo. Para o shipping com esponja, nós vamos precisar, obviamente, de algum tipo de esponja. Eu gosto bastante de trabalhar com esponjinha de cozinha, de preferência nova. Pego uma ali do pacotinho de casa e deixo somente para mim. A gente pode usar tanto o lado verde quanto o lado amarelo ou qualquer outro tipo de esponja que você tiver aí na sua bancada. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho aqui com o bisturi. Desse pedacinho eu vou desmembrar ele mais e mais para tentar ter uma esponjinha bem aleatória, com a pontinha bem aleatória. Vamos começar a puxar aqui. Beleza. Eu acho que essa daqui já está legal para a gente começar. E nós vamos precisar de alguma tinta, no caso aqui metálica, que eu quero mostrar para vocês usando um tom de metálico, né? No caso eu estou usando aqui uma Mr. Color Metal Chrome Silver. Vou utilizar essa tinta aqui porque ela pode ser utilizada em pincel. Você pode utilizar isso com qualquer outra tinta que você tenha aí, tá? E tudo que eu já experimentei, tintas esmalte ou laca funcionam bem legal, bem melhores que as acrílicas puras para isso, pelo menos no meu modo de uso, né, da forma com que eu gosto de trabalhar. Aí nós vamos pegar a nossa esponjinha com uma pinça. Eu vou mergulhar ela em um pouco de tinta. E o pulo do gato aqui, pessoal, é remover praticamente toda a tinta. Então eu vou ficar batendo numa superfície para ir saindo todo esse excesso de tinta. Se a gente for trabalhar no avião com a esponja muito encharcada, não vai ficar muito legal. Tem que estar mais ou menos já no finzinho de vida aqui da tinta absorvida pela esponja. E como que nós fazemos? Simples. É só bater de leve no teu avião. Ó, aqui dá pra gente ver como é que fica. Eu ainda acho que o pedaço de esponja está muito pequeno e muito uniforme. Então eu vou cortar outro. Vou cortar um pedacinho maior aqui, para que eu consiga mexer, manusear ele melhor com a pinça. Acho que bem essa quina aqui vai ficar legal. Vou refazer o processo. Eu gosto de usar a esponja, bordo de ataque, carenagem aqui do avião.
Só a gente encostar. Hélice, é bem legal de usar a esponja também. Prosseguindo aqui então, esponjinha, levemente umedecida na tinta, a gente vai começar a bater aqui na área que a gente quer o nosso shipping. Como eu comentei com vocês, não pode estar nem muito embebido em tinta, nem pouco embebido em tinta. Vai fazendo aos poucos, vai parando, conferindo o resultado e aí prossegue. E assim vai ficando o efeito. Uma coisa interessante que a gente pode fazer também é isolar a quina de um painel, por exemplo, com fita. Vou fazer nesse aqui só para demonstrar aqui para vocês. Vamos, por exemplo, aqui. Vou isolar esse painel com fita e aplicar bem aqui onde nós fizemos a máscara. Aí você consegue isolar o descascado apenas nesse painel aqui que você mascarou. Outra questão importante da gente lembrar ao fazer um shipping é entender por onde que o detrito iria bater e fazer a lasca na pintura. Então no caso aqui seria nesse sentido aqui. Então tentar ser o mais convincente possível quanto a isso. Tem alguns rebites, dá uma pancadinha aqui em cima, é legal de fazer. Fica um visual bacana. Você fazendo bem de leve e conforme julgar e aumentando o efeito do shipping, na minha opinião é o segredo para você conseguir ser o mais convincente possível e não deixar um aspecto muito surreal. Vou limpar essa asa mais um pouco aqui então. Uma vantagem do uso do lápis, no caso do shipping, é que caso você não goste, você pode, como eu disse antes, remover com um cotonete umedecido, né? Foi o meu caso aqui. Eu não gostei do que eu havia feito aqui, eu removi. Aqui, no caso, está feito com lápis, aqui está feito com
a esponjinha. Eu não gosto muito de trabalhar com a esponja. Eu fiz aqui nesse vídeo só para poder mostrar para vocês. Não sou o melhor fazedor de shipping com esponja, né? Mas a ideia foi apenas mostrar. Então, eu vou prosseguir com o shipping aqui deste lado do avião usando o lápis. Cada um tem uma forma de usar melhor a técnica, cada um tem uma preferência da forma com que aplica tal técnica, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Como eu disse, eu estou aqui apenas tentando mostrar algumas formas de fazer a técnica, né? Até algumas coisas que eu acho que são importantes respeitar. Por exemplo, o shipping com lápis ser em cima de uma superfície acetinada ou fosca para aderir melhor, você vai conseguir um resultado melhor da técnica, né? Agora, a forma com que você em si quiser fazer, se é com lápis, se é com pincel, se é com a esponjinha, isso aí vai de você, meu amigo. Isso aí, você quem tem que definir qual que é a técnica que você gosta mais, qual que é a técnica que você melhor está adaptado. Algo legal de se fazer também, pessoal, é o shipping utilizando outra cor que seja próxima da tonalidade que você está montando, ou então a mesma cor que você usou na camuflagem, porém um pouquinho mais clara. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, podem comentar aí, perguntar, mandar um e-mail, um WhatsApp para mim. Eu estou sempre à disposição aí na tentativa de ajudar vocês no que for possível. As próximas etapas que eu farei aqui vai ser agora tudo que tange a envelhecimento, né? Vou trabalhar bastante com filtro, tinta a óleo, streaking, esse tipo de coisa. Vamos ver o que sai. Eu estou filmando passo a passo desse modelo aqui. Logo, logo, assim que eu concluir ele, eu vou disponibilizar para vocês. E mais uma vez espero que de alguma forma eu possa contribuir com esse material aqui. Convido vocês, como eu disse ao longo do vídeo, a conhecerem o canal do Julian Conde, se inscreverem, assinarem lá, bastante conteúdo, bastante informação, muita técnica bacana. Vou deixar aí na descrição desse vídeo e também passando aí embaixo o endereço para vocês acessarem. E pesquisem lá no Instagram do Julian Conde também, tá passando o endereço aí para vocês conferirem os modelos dele, o nível de trabalho dele, a forma com que ele costuma trabalhar. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem legal para vocês. E com certeza, tintas da Tom Colors, Neomask da Tom Colors, disponíveis lá no site tomcolors.com.br. Convido vocês a conferirem o nosso catálogo lá, em especial para darem uma olhadinha na linha World at War. A gente já tem as atualizações das cores RLM, das cores alemãs da Segunda Guerra Mundial, tem muita variação nova lá. Linha americana já disponível também, em breve a linha da RAF e também a linha russa do World at War. Vocês podem conferir mais sobre isso lá no site da Tom Colors, tomcolors.com.br. Então eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um bom fim de semana para todo mundo aí, boas montagens, happy modeling, é nóis, tamo junto e um grande abraço. Tchau!